Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos nessa tarde de domingo e hoje eu tenho a presença da minha querida ex-aluna, grande geriatra, formada pela Escola Paulista de Medicina, com especialização em geriatria e acupuntura. Foi muito querida, sempre trabalhou comigo, muitos anos, e agora está em carreira solo, e hoje eu resolvi trazê-la porque ela tem muito conhecimento em geriatria. E geriatria, vocês sabem, cada vez mais a população está envelhecendo e nós estamos precisando de geriatras. E eu quero começar esse programa com uma coisa que o meu grande mestre de acupuntura, professor Nguyen Van Nghi, ele falou uma vez numa aula de geriatria. Ele disse assim, que os livros de geriatria não sabem nada. Os médicos não sabem nada. Porque ele, no alto dos 92 anos de idade, ele sim estava velho, mas o livro era escrito por jovens e a medicina era feita por jovens. E eles não sabiam exatamente tudo o que acontecia com o velho, tal qual ele sabia. Então agora vamos falar um pouco de geriatria com uma jovem geriatra, mas que já está há muito tempo na área. Vamos lá, doutora, seja muito bem-vinda. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante e tão presente hoje na sociedade atual. E concordo plenamente com o doutor. Realmente, os geriatras hoje, a grande maioria dos geriatras são médicos jovens, né? Porque a formação em geriatria se deu dos últimos 15 a 20 anos para cá. Então, muitas vezes o paciente vai ao nosso consultório e ele espera encontrar um doutor mais velho, né? E acaba encontrando um médico mais jovem. E esse tema da geriatria é extremamente importante. Por quê? Hoje, o que tem acontecido? A nossa sociedade tem envelhecido, né? Então, nós temos aí cerca de 30 milhões de idosos hoje, atualmente no Brasil, né? E seremos a 6ª maior população de idosos do mundo, né? Então, por que isso aconteceu, né? O que aconteceu com a nossa população? Nós, antigamente, tínhamos uma base da pirâmide populacional larga e o ápice estreito, ou seja, nós tínhamos muitas crianças, né? E jovens, adolescentes, e tínhamos poucos idosos. Mas isso hoje tem se invertido, né? Por volta do ano de 2031, 2039, ou seja, daqui mais ou menos uns 15 anos, segundo os estudos, o que vai acontecer? A população de idosos acima de 60 anos vai ser maior do que a nossa própria população jovem, de 0 a 14 anos. Então, isso é extremamente importante nós estudarmos e conversarmos sobre a geriatria e o envelhecimento da população. E por que isso aconteceu, né? Então, nós temos aí uma transição que a gente chama de transição demográfica. E o que é isso? Então, nós tínhamos... por que nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida, né? Hoje, nós, pelos últimos censos aqui no Brasil, a expectativa média de vida ao nascer é de 75,8 anos, né? Mais para as mulheres, cerca de 79, menos para os homens, cerca de 72 anos, né? Temos aí... Sempre as mulheres vivendo mais que os homens. É verdade. É claro que temos o autocuidado, né? Que muitas vezes a mulher, ela acaba fazendo exames preventivos, ela cuida um pouco mais da sua própria saúde. E também... nós temos a violência, né? Então, o número de homicídios e o número de acidentes de trânsito com homens é mais elevado. Então, acaba diminuindo a expectativa média de vida dos homens. Doutora Adriana. Sim. A doutora Adriana Irical, ela veio trabalhar comigo logo recém-formada e depois de fazer a residência, então ela era bem jovenzinha. Mas eu tenho lido algumas coisas muito interessantes a respeito dos idosos e eu vi um estudo em que a média esperada de idade seriam 110 anos até 2100.
por conta das células-tronco, por conta de todas essas coisas. Você acha que chegaremos a este nível? Bom, claro, não aqui no Brasil por enquanto, né? Mas... Sim, e mesmo porque a diferença com a expectativa média de vida entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos é bem diferente, né? Então, nós temos agora, se a gente comparar o Japão e Suíça, que são os países com maior longevidade, né? Eles atualmente estão com 83 anos, é a expectativa média de vida ao nascer, né? Ou seja, aí a gente tem quase 8 anos de diferença com relação ao Brasil. Então, isso é algo que biologicamente poderia ser capaz se o meio também fosse suficientemente adequado. Será que nós estamos realizando a nossa atividade física adequada, né? Então, nós temos aí uma população média de quase 70% das pessoas que fazem 0 hora de atividade física por semana. Um dos programas que eu apresentei foi justamente sobre a vida do taoísta, sobre a idade média do taoísta, sobre a alimentação do taoísta, sobre a meditação que ele faz. Obviamente que aí vem o que você falou, quer dizer, o meio onde ele vive, lá nas montanhas, e propicia e facilita com que ele se alimente de coisas mais orgânicas, com que ele tenha que fazer exercício, porque ele vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que, né? Não é uma vida tão sedentária, não é vida esportiva, mas não é uma vida sedentária. E é interessante porque entre esses taoístas existe uma média de idade acima de 120 anos. Então, acredito que com o advento de todas as coisas, a nossa média etária vai subir mais ainda. Sim, a expectativa é que isso realmente aumente ainda mais, né? Apesar dos nossos hábitos atualmente, principalmente aqueles que moram na cidade, né? Que tem o sedentarismo, os hábitos alimentares que muitas vezes nós não conseguimos ingerir os 5 tipos diferentes de frutas, verduras e legumes ao dia, né? 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana, que é o preconizado pela Academia Americana. Então, apesar de tudo isso, nós temos o avanço da tecnologia, né, o avanço da medicina, o saneamento básico, né? Antigamente, o que acontecia? As crianças morriam, né? Nós tínhamos falta do saneamento básico e uma alta mortalidade infantil, né? Hoje nós temos campanhas de pré-natal, temos campanhas de vacinação, né? E o cuidado é muito melhor. Então, houve uma redução da mortalidade infantil. A gente tem tido uma redução na taxa também de fecundidade, então, e ao mesmo tempo as pessoas têm vivido mais devido aos avanços da medicina e aos cuidados de prevenção e promoção da saúde. E isso acaba levando ao envelhecimento da população. Aqui no Ocidente, usou-se a terminologia de terceira idade, né? Enquanto que na medicina chinesa tradicional, nos livros antigos, chama-se idade celeste, porque é quando ele tem que receber mais energia celeste ainda, não só para respiração, como também para arejar a mente. Como é que é dividido hoje na geriatria? Então, como é que vocês falam dos idosos, dos mais idosos, etc.? Dá para você explicar para a gente? Nós dividimos de acordo com a faixa etária. Então, quando nós falamos dos países subdesenvolvidos, o idoso é considerado aquele que tem a idade maior ou igual a 60 anos. Nos países desenvolvidos, é maior ou igual a 65 anos. Mas hoje nós temos uma outra divisão, que são os pacientes muito idosos. Quem é considerado hoje o paciente muito idoso? Ele até tem preferência, muitas vezes, numa fila, né? Por quê? Porque ele tem geralmente maior do que 80 anos, mais do que 80 anos. E nos países desenvolvidos, né, maior ou igual a 85 anos. 85, então seria o limite de mais idoso. Isso, exatamente. E nós vemos
eles muito ativos, alguns até trabalhando, 85, que aliás eu acho que é muito importante para a parte mental do paciente ficar ocupado. Não precisa, obviamente que nós não defendemos a tese de que eles tenham que ficar carpindo grama, nem trabalhar como estivadores, carregando peso, etc. Mas pessoas que trabalham com a mente, principalmente, é muito importante que eles exercitem a mente. Inclusive, por exemplo, jogos do tipo xadrez, do tipo gamão, do tipo palavras cruzadas, do tipo pôquer, do tipo coisas que exercitam a mente, são os esportes da mente, né? E como é que você encara esta parte do hobby, na realidade, que seria para ele se manter ocupado e ter alguma coisa? Esta foi uma colocação perfeita, doutor. Hoje em dia, o que nós sabemos, né? Que nós precisamos nos manter produtivos, inseridos na sociedade, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Inclusive, nós temos estudos relatando que aqueles que têm um isolamento social maior, não estão inseridos na sociedade, podem inclusive ter um déficit cognitivo maior e evoluir para quadros de demência, de Alzheimer, né, de algumas doenças que podem acometer aí a terceira idade. Então é extremamente importante que a gente possa desenvolver e continuar trabalhando a nossa parte mental e cognitiva. É só a gente pensar, a pessoa que vai na academia e fica lá fazendo a musculação, ele vai melhorar, o músculo dele vai se manter ativo, né? As pernas vão ficar melhores, os braços vão ficar mais adequados, ele vai ter um equilíbrio maior e ele vai ter menos quedas. E aquele que também se mantém cognitivamente capaz e produzindo, inserido na sociedade, também continua trabalhando as conexões cerebrais, né? E nós temos um estudo em que tinha uma idosa, eram freirinhas que deixavam o cérebro para estudo da medicina. E tinha uma que estava já com Alzheimer, acamada, né, com bastante déficit, e tinha outra que estava extremamente ativa, ainda era líder da comunidade. E aí, nós sabemos hoje que a doença do tipo Alzheimer, ela tem deposição de algumas proteínas no cérebro. E o diagnóstico definitivo da doença é quando a gente abre o cérebro, faz a biópsia, abre o cérebro e vê essas proteínas lá. E tanto a idosa que estava acamada, né, lá com as dificuldades dela cognitivas e tanto aquela que estava inserida na comunidade, as duas tinham uma semelhança no anátomo patológico no cérebro muito, muito parecido, era muito parecido. E aí eles queriam saber qual que era a diferença, né? Por que uma estava inserida na sociedade adequada e a outra, né, já estava com um quadro cognitivo importante. E aí eles viram 3 diferenças fundamentais, né, que algumas a gente já acabou comentando aqui. A primeira é a escolaridade, né? Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos mantemos ativos doutora, terminei a faculdade, agora não faço mais nada, né? Então, você tem que se manter produtivo, né? Quando a gente tem a vida de estudante, a gente acaba ficando, às vezes, 4 horas, 8 horas estudando direto. Depois que a gente sai e vai para o trabalho, muitas vezes a gente acaba deixando isso um pouquinho de lado. Mas manter-se produtivo do ponto de vista escolar é extremamente importante, né? Porque, por exemplo, você pega um paciente analfabeto e pega um paciente que tem condições de escrever. Se você começa a ter alguns lapsos de memória, aquele que não sabe escrever, né, ele tem menos recurso para poder utilizar. Exatamente. Aliás, deixa eu te dar um parênteses interessantíssimo e para os pacientes também. Porque na acupuntura, uma das coisas que nós fazemos, existe um ponto, que é o VG23 aqui, que ele abre a mente para o aprendizado. Então é muito interessante porque eu tenho feito para vários alunos secundaristas que estão se preparando para o vestibular,
E a gente põe esse ponto e fica fácil para eles para estudarem, para decorarem coisas, às vezes, que eles não conseguem decorar. E é muito interessante que depois, na terceira idade, muitas pessoas vêm também para estudar e falavam assim, se queixavam assim, Gabor, mas sabe o que é? Eu leio o texto, quando eu terminei a página eu esqueci o que eu já tinha lido. E fazendo-se esse ponto, gente, melhora muito a memória do paciente, melhora muito a cognição, né? E então eu acho que é uma das coisas que a acupuntura pode fazer ser muito útil, né? Sem falar de todas as medicações, eventualmente podem ser tomadas, mas no caso das demências. Mas no caso da pessoa que ainda não é demenciado, não tem o quadro demência inicial também, eu acho que a acupuntura ajudaria muito nesses casos, e principalmente nos casos com uma demência inicial. Com certeza. Os tratamentos coadjuvantes, né, junto com o tratamento convencional das patologias, medicamentosos ou não, são extremamente importantes, né? Muitas vezes, não só na parte cognitiva, mas a acupuntura poderia auxiliar também nos transtornos de humor, né? Então, depressão e ansiedade, porque muitas vezes o paciente tem um transtorno de humor e aquilo cursa com déficit cognitivo. Né? Exatamente. E uma coisa importante, Adriana, que a gente pode passar para os pacientes, não falando mal, não é isso, mas é que existem efeitos colaterais dos antidepressivos e de alguns hipnóticos que fazem com que a pessoa tenha amnésias ou diminuição de memória. E aí o que acontece? Ele confunde esse quadro como sendo demencial, ele fica apavorado, achando que está fazendo Alzheimer e não tem nada a ver, simplesmente é efeito medicamentoso. Então nós precisamos ter o discernimento de poder separar quando a pessoa está tendo, na realidade, uma deficiência por uma demência, e quando ele está tendo uma deficiência por um efeito colateral de um medicamento. Perfeito. E isso acaba sendo até mais importante na terceira idade, porque após os 60 anos, nós começamos a ter deficiências, né, de outros níveis. Então, temos deficiência renal, deficiência hepática, e tudo isso, e fora que muitas vezes o idoso, ele acaba tomando diversos tipos de medicamentos. E nós temos um conceito na geriatria que é a polifarmácia. Então, muitos idosos utilizam 4, 5, 6 tipos diferentes de medicamento várias vezes ao dia. Doutor, eu tomo 30 comprimidos ao dia. O que o geriatra costuma fazer é limpar essa receita, né? Porque muitas vezes a gente tem que ver o que realmente é importante para o idoso continuar tomando. O importante do geriatra, gente, é isso que eu falo, é que ele é um clínico também, e que ele engloba todas as especialidades, e ele pode fazer um filtro de toda essa medicação para que o paciente não... Porque às vezes o paciente vai num colega que é cardio, ele vai ver aquela prescrição cardiológica, dificilmente ele vai se meter na prescrição do psiquiatra ou coisa que o vale. E o psiquiatra tampouco vai se meter na prescrição do cardiologista. Então, no fim, ele acaba tomando tudo que é medicamento, né, de várias especialidades, e às vezes só o geriatra para filtrar isso. Isso, eu tenho uma paciente que ela fala que o geriatra é o maestro, né? É o maestro para poder coordenar, né, toda a situação que costuma ser mais complexa do que um paciente mais novo, né, mais jovem, e acaba direcionando, né, da maneira que tem maior gravidade, maior necessidade, né? Só complementando aquele estudo das freirinhas, né, que a gente estava falando,
Então, a escolaridade, atividade física, né? O que alterou a parte cognitiva? A atividade física e a atividade social, que a gente comentou agora no começo do programa. Então, é extremamente importante, olha que interessante, a atividade social, né? Então, a gente estar, então, uma era líder da comunidade, ela se relacionava com diversas pessoas, ela tinha um propósito, uma finalidade. E de cuidar, inclusive, das outras. Exato, e de cuidar ainda das outras. E isso não só fazia bem para a saúde física, mas mental também daquela freirinha. Eu tenho certeza que quando você toma conta de outras pessoas, você tem essa responsabilidade, você, psiquicamente, você não se deixa abater. Você vai à luta, porque você tem que estar ali, à frente, no campo de batalha, né? Estando à frente. Enquanto que os outros vão se acomodando. Não é nem por questão de querer acomodar-se, mas simplesmente porque vai vendo que alguém está resolvendo, então a pessoa se acomoda e aí ela cai. Exatamente. Né? E o que nós não podemos deixar com os nossos idosos é que eles caiam. Sempre dar atividade. É muito importante dar atenção, porque às vezes também tem idosos que vão lá no consultório e falam: mas meu neto não olha para mim, a minha neta não olha para mim, eles não querem saber de mim, nem vêm me visitar. Então, isto é um lado social muito importante também, porque gera tristeza. Tristeza afeta o pulmão, afetando também o coração. Consequentemente, pode ter infarto, pode ter um monte de coisa, porque a tristeza, gente, é aquilo que eu falei. Carlos Drummond de Andrade, a filha morreu, uma semana depois ele morreu. E vocês vão ver vários idosos que um se vai e aí o outro vai logo em seguida. Por quê? Porque ele fica solitário, sozinho. Então é importante que tenham atividade. Você quer finalizar, porque nós já estamos terminando o nosso tempo? Só dar uma finalizada, porque aí depois eu vou trazer a doutora Adriana na semana que vem, novamente, porque nós ainda temos que falar um monte de assunto, né? Ok, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui. Espero que a gente comece pelo menos a pensar na terceira idade e com respeito, com educação, né? Pensando naquilo que a gente tem que se preparar, né? Porque nós temos que nos preparar para envelhecer, né? Essa não é uma cultura de nós aqui no Brasil. Nós temos, nós achamos que o momento é o hoje, mas nós devemos nos preparar para o amanhã, porque o envelhecimento ele vai acontecer para todo mundo, né? Ele vai acontecer de uma forma diferente para cada um de nós, dependendo daquilo que nós realizarmos. Então, vamos praticar atividade física, nos alimentar melhor, ter uma saúde mental, fazer acupuntura. Isso. Então, e isso é muito importante, doutora. Eu acho que você falou bem. Vamos viver o hoje e pensar também no amanhã. E nos preparar para este amanhã. Porque o amanhã chegará, né? Queiramos ou não, o amanhã chegará. Então, eu acho muito importante esse cuidado que nós possamos ter com a nossa saúde e com a saúde dos nossos idosos. Muito obrigado, um bom final de domingo a todos vocês. Agradeço a doutora Adriana Irikawa pela presença, essa pessoa maravilhosa, uma alma super gentil, uma das melhores geriatras que o país poderia ter. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.